was one of the greatest innovators. They know to and right. It's a whole yard full of plants. Eu e a João, nós pensamos em fazer uma live voltada para a educação, com educadores que pensam a sério a educação, né, contexto internacional, para que a gente possa debater com o público, principalmente. Também é um objetivo nosso, é dar voz aos professores. E o tema hoje é outra educação é possível, e então eu lancei essa pergunta, mas que é isto de outra educação? Na minha opinião, estamos a falar de uma educação transformadora. E isto para quê? Para fugirmos àquilo que é a educação mais tradicional e procurarmos que as crianças sejam mais críticas, que sejam mais curiosas e que tenham um saber estar, um saber fazer que lhes permita autonomia naquilo que fazem. É uma educação diferente, né? Onde ela constrói, onde ela chega às conclusões sem precisar ficar repetindo como um papagaio, por exemplo. Ela descobre, ela usa, ela emprega. Então, eu gosto muito dessa ideia de a gente pensar que é uma outra educação, uma educação que já existe, né? É uma educação que é possível, é uma educação outra, né, do que já tem e que já acontece em muitos lugares. E aí pensar essa perspectiva de uma educação outra, eu gosto muito de pensar a partir da ideia de um conterrâneo de vocês, né, que é o Boaventura de Souza Santos, que não existe justiça social sem justiça cognitiva. E que a gente pense junto que saberes são esses que circulam na escola e nas salas de aula. Eu não vou dizer experimentação, eu vou dizer de experienciação do mundo. No fundo, eu penso que esta educação, ou outra educação, como nós gostamos mais de dizer, assume esta importância estratégica de uma cultura que é muito assente naquilo que a Graça já referiu, na justiça social, mas também na solidariedade, na cidadania democrática, que no nosso caso, eu diria no nosso caso, contexto português, nós temos tido vários normativos que estão alinhados com esta perspectiva de que uma outra educação é possível. Em particular, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Outra educação que nós queremos, que eu adorei o que a Graça disse, quer dizer, é uma outra educação, qualquer coisa diferente que nós queremos experienciar. Fazer um parênteses, a Graça falou em experienciar, não experimentar, saltar essa diferença, e você falou agora de novo. Particularmente para mim isso faz muita diferença, porque para mim experienciar tem muito a ver com o ato de você, daquilo que nos toca, nos atravessa, com o conceito de La Rosa. Se me permitem, vem desde o John Dewey, não é? Que dizia que era a própria vida quando nós experienciamos verdadeiramente, e estou-me a recordar de uma grande referência também nacional, o David Rodrigues. Que é essa ideia de experienciar como alguma coisa que nos passa, nos toca e nos transforma, né? E que ele vai falar isso, na verdade. A gente, ainda mais nesse mundo contemporâneo, e aí acho que ainda mais nesses tempos mesmo, né? Em que a gente tem as redes sociais, e ele vai falar da questão da opinião. A gente tem opinião sobre tudo, as pessoas dão opinião sobre tudo, a gente ouve opinião sobre tudo, a gente dá opinião sobre tudo também. Por exemplo, agora, o 10 de junho, falamos da história de Portugal. Eles chegaram a casa a falar da história de Dom Afonso Henriques, que bateu na mãe, não é? Isto é a história de Portugal. Para miúdos de 4 anos, os pais ficaram, o que é que se passa aqui? A flexibilidade que a educação de infância me permite, e eu posso falar dos assuntos em brincadeira, com fantoches, com desenhos, com gráficos, passar-lhes informação, criar-lhes curiosidade e entusiasmo. E eu acho que o entusiasmo está na base deles para chegarem a casa e contarem aquilo que fizeram, irem contentes, irem satisfeitos, realizados. A gente aqui no Brasil, né, a gente vem num caminho inverso do que você acabou de dizer, né? Essa acho que é um grande nome. O campo de pesquisa, né, ele chama Cotidiano Escolar, né, aqui no Brasil, uma linha de pesquisa que vai pensar essa ideia
vocês estão brincando, né, falando da insubordinação, e eu vou falar que são as táticas que a gente tem como professores para poder sair desse lugar, né? Eu não sei se é insubordinação criativa, porque gostava de aprender mais com isso com a minha homónima Daniela, não é? Ouvi hoje, mas eu costumo dizer que é uma ação transgressora, muito baseada também numa lógica muito utilizada pela professora Idália Sá Chaves, que é uma referência na Foi minha professora. E a professora Idália, de uma forma muito simples, diz que a transgressão é uma atitude que está inerente a esta identidade, eu diria identidades profissionais, que é a identidade profissional docente, não é? E nós não temos apenas uma, temos várias. E concordo inteiramente com aquilo que a Graça disse relativamente à própria concepção democrática das políticas educativas e do próprio currículo. E cabe-nos a nós, enquanto docentes, sermos capazes de gerir o currículo. E por isso eu diria que as políticas educacionais ou as políticas públicas existem, nós temos que criar um movimento que o Stephen Covey diria, que é passar da dependência, não é? Sair da dependência destas políticas públicas e assumirmos de uma forma independente, que é aquilo que normalmente nós fazemos quando passamos de jovem a adulto, não é? E a verdadeira educação transformadora e emancipatória exigiria ainda um terceiro movimento, que é, depois dessa independência, sermos capazes de construir algo em conjunto, nós professores, o tal valor da interdependência. Inclusive, para eu poder autorizar o funcionamento da Pollen, foram alguns anos, porque exatamente eu tive que enfrentar diversas comissões e defender para poder fazer um trabalho completamente diferente. Porque se uma criança não está pronta para... Eu tive que provar isso, né? Naquela ocasião era determinado, amarradinho, isso tem que ser em tal série, assim, de tal ano, tem que ser dado assim, assado, e não necessariamente o cognitivo seria capaz daquilo ali. Então, para defender tudo isso, né, então eu consegui um ato autorizativo permitindo. O currículo da Pollen sempre foi diferente. Né? Essa palavra, né, insubordinar, é uma palavra que a gente brinca muito, usa muito no nosso dia a dia, mas o termo insubordinação criativa na literatura, né, na academia, ele tem a sua conceituação. O conceito foi, né, mudando ao longo da literatura, e na educação matemática ele chegou através de duas autoras na educação matemática aqui no Brasil, chamada Beatriz D'Ambrosio e Celi Lopes. Elas falam sobre esse conceito juntando a justiça social, a democracia, usando conceitos éticos, dizendo que quando você pretende, você vai usar, né? Você tem a consciência do que você vai fazer, né? E você vai fazer isso em prol no contexto, por exemplo, da sala de aula, para o melhor aprendizado dos seus alunos, você está tendo um ato de insubordinação criativa. E que em vários momentos a gente se pega tendo atos de subordinação criativa assim, na nossa vida. Eu sempre fiz isso aqui, mas hoje eu não vou fazer. Ainda vai. Então a gente se pega sendo subordinado, né? Mas a gente acaba brincando com essa palavra, né? E às vezes não está dentro do conceito, mas é isso. Ser professor, não é? Ser professor. Muitas vezes estes atos de insubordinação criativa são voluntários, outras vezes são involuntários, e às vezes só depois é que nos damos conta deles, não é? Pronto, isto realmente é interessante. E relacionado com isto, então, quem é que aqui já foi insubordinada criativa? Não, a pergunta não é assim, é outra. Não era esta. Fugiu do roteiro. Pronto, eu já fui insubordinada criativa. E aí eu comecei a fazer umas provas diferentes. A gente fazia do tempo da prova um momento de festa, assim. A gente fez várias coisas diferentes. Uma vez eu entrei na sala, escondi atrás do armário, de um dos armários, as provas enroladas numa cartolina. E aí eu saí, fui beber água, eles ficaram sozinhos, e alguém chegou lá e chegou com uma carta e disse: eu sou a prova, eu estou atrás do armário, né? Você, fulano, por favor, distribua
E aí a criança distribuiu e tinha assim, a Graça não pode saber o que vocês estão me fazendo. E aí foi uma vivência maravilhosa. E já vivi uma situação, e essa eu nunca vou esquecer, de uma criança, a gente fez uma caça ao tesouro, porque eles acharam os pedaços da prova, eles tiveram que colar a prova, e aí essa ideia da cola em múltiplos sentidos, né? E um aluno subiu e falou para mim assim, estou passando mal de tanta felicidade. Gente, fazer prova passando mal de tanta felicidade é isso, assim, né? É extraordinário, né? Não pode, tem que ser sério, né? Então, eu vou dar-vos um exemplo do meu trabalho. Nós, no Aniki Bebé, as nossas salas estão organizadas por áreas de conteúdo, de interesse das crianças. E todas as salas são muito semelhantes, porque todas têm a área da expressão plástica, a área da ciência, a área da biblioteca, a área das construções, de jogos de concentração. Pronto. Quase todas elas estão organizadas da mesma forma. Nós, em 2007, fizemos parte de um projeto Comenius e viajamos um bocadinho pela Europa, conhecemos outros países e jardins de outros países, e um dos jardins que mais nos apaixonou foi na Croácia. Então eu e a Hortense, que era a educadora que estava comigo perto de mim, decidimos que nesse ano íamos fazer uma coisa semelhante àquilo que tínhamos visto na Croácia, que era abrir as portas. Era a porta aberta, as portas estavam abertas. Podemos culpar o vírus, que ele agora é responsável por O coronavírus entrou no grupo, gente. Ele entrou no Culpa é dele. Na semana seguinte, surgia outra pergunta qualquer. Como chega um dia o Tomás e diz: Eva, tenho uma novidade para te contar. E eu, então? Minha mãe está grávida. E eu: uau, vais ter outro irmãozinho, que bem, que bom. E diz o Henrique: sabes, Eva, a minha tia também está grávida. E diz o Iago: mal. Tantas mulheres grávidas, nós vamos caber todos no mundo? Então, a partir daqui nasceu outro projeto, que foi, falamos sobre o ciclo da vida, criamos triopes na sala, criamos bichos da seda, vimos eclodir, vimos crescer, vimos morrer, e depois falamos da história do homem, desde os primórdios até aos dias de hoje. Eu tinha que estar sempre muito acelerada, as dinâmicas estavam sempre a acontecer, eu tinha que saber tudo aquilo que eles estavam com curiosidade, não é? Criar-lhes andaimes para que eles pudessem desenvolver a zona de desenvolvimento próximo, para que eles pudessem ir mais além e que a curiosidade mantivesse sempre presente, que continuassem aquilo que eu dizia sempre no início, crianças curiosas e críticas, e é esse que eu acho que é o grande papel do educador, além de dar o bem-estar à criança, é criar crianças criativas, ou promover crianças criativas e curiosas. Nós entramos num projeto com vários países, Inglaterra, Alemanha, Turquia, etc. E a ideia era trabalhar aquilo que eles chamam o Mantle of the Expert, que associava o jogo dramático, a pesquisa e o currículo. E curiosamente, nós as quatro somos de áreas diferentes, tem uma colega de matemática, uma colega de ciências, uma de história e eu que sou de formação de base de filosofia e que elas costumam brincar e dizer os outros da filosofia, assim como alguém que vem para depois dizer alguma coisa sobre o que realmente elas fazem, vou dizer deste modo. E a gente no Colégio de Aplicação, né, a gente falou aqui das escolas com experiências maravilhosas, o Colégio de Aplicação é uma escola com experiências maravilhosas. Para quem não conhece, o Colégio de Aplicação, como colégio de uma universidade, ele é um colégio de formação de professores, onde os professores, os licenciandos, os futuros professores do Colégio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, fazem seus estágios, na sua maioria, um campo preferencial de estágio. Um colégio, como é um colégio de universidade, é um colégio autônomo, né? A gente é autônomo no sentido de a gente poder pensar autonomamente no nosso trabalho, e mais do que isso, é um colégio em que a gente exercita uma gestão democrática. A gente montou um site, depois a Daniela pode botar o endereço, né? E esse site ele tem diferentes espaços, e
nessa relação com as crianças, a gente criou 4 espaços, né, que são o tempo, o espaço, as mudanças e eu e os outros. E a gente ali, então, ia colocando, ainda vai, né, colocando propostas, né? Por exemplo, eu trabalho do 1º ao 5º ano, nós fizemos grupos tentando agrupar propostas, tendo nos grupos professores do 1º ao 5º ano, de diferentes áreas. Então, um dos trabalhos que a gente fez, por exemplo, foi toda a partir da história de João Pé de Feijão. Uma professora contou a história, a gente botou o link, a gente fez experiências, a gente fez coisas na cozinha, né, receitas, a gente fez jogos, tem uma série de atividades em volta de João Pé de Feijão. E outras atividades de outros professores feitas de outras formas, né? Como mãe, eu tive aqui 2 realidades diferentes, um filho de 17 e uma filha de 21, o filho de 17 feliz, não quer voltar para a escola nunca mais. Ele está numa escola profissional, os meus 2 filhos fizeram o ensino secundário em escolas profissionais, muito boas aqui da cidade do Porto. O que se fala na teoria com o que se faz na prática, né? Isso a gente chama, pelo menos foi um artigo que eu li, que depois eu posso colocar aqui para vocês, o link, que é chamado de contradições vivas. Não sei se você leu, se você conhece isso, mas é muito assim, o professor tem essa tendência, né, o formador de professor, né, fala assim, não, vocês quando forem para a sala de aula, vocês podem fazer o construtivismo, porque é muito, muito legal, é muito, muito bom para o aluno, não sei o quê. Aí ele vai e ensina aquilo tudo, isso na formação dos professores, mas ele, com seus alunos, ele não faz aquilo, a aula dele é totalmente tradicional, os professores que ele está formando são todos ali sentadinhos, tradicionalmente, então ele, na formação dele, ele não faz aquilo, mas ele quer que eles, quando forem professores, eles façam. Então, quer dizer, ele mesmo na prática, ele não faz. Então, isso é o que a gente chama de contradições vivas. Entendeu? É que quando a gente está nesse ambiente, que é totalmente diferente do ambiente que a gente estava antes, a gente está se reinventando na nossa nova forma de educar. Então, a gente tem que reaprender a ensinar. A gente tem que reaprender esse novo espaço pedagógico, né? E a gente pode fazer isso, e porque isso é tão válido quanto aquele outro que a gente fazia. Uma cabeça bem organizada é melhor que uma cabeça bem cheia. Eu gostava de sublinhar esta ideia, e porquê? Não só em tempo de pandemia, eu não sei se vai ser sala de aula ou sala virtual, por causa dos nomes que a Daniela quer encontrar para as pessoas ficarem mais tranquilas. Eu diria que, com certeza, algumas ideias. Uma cabeça bem organizada é melhor que uma cabeça bem cheia. Isto porquê? Porque nós vimos de uma lógica que não tem nada a ver com a outra educação, que é dar a matéria, dar o conteúdo, dar não sei o quê, organizá-los em filas em que devem partilhar com as costas um dos outros, e por isso bem organizada significa trabalhar esta lógica articulada entre conhecimentos e competências, que vem desde de tenra idade, não é? Desde a creche, os alicerces todos e por aí fora. A outra ideia é que saber fazer uma boa pergunta é mesmo muito difícil, até por propósito do que a Daniela disse, porque, regra geral, as pessoas chegam todas à escola, ou as crianças chegam às escolas com imensas perguntas super interessantes. E nós adoramos pontos finais, nós fechamos as histórias, não é? Encerramos. E com certeza eu sou, digamos, uma adepta de virgularmos mais aquilo que ensinamos ou aquilo que as pessoas aprendem, não é? Virgular significa dar alguma continuidade e não encerrar completamente os assuntos. A gente acredita que a gente precisa escutar o aluno, que a gente precisa escutar o colega, e que essa formação de professores ela se faz nessa conversa, nesse aprender com o outro, escutar e etc. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez pelo convite, né? Fiquei muito feliz de estar aqui e de conhecer todos vocês, né? Só conheci a Daniela por princípio. Tá bom? Obrigada. E eu vou acabar exatamente da mesma forma como comecei, que é dizer, quando nós falamos daquilo que gostamos, daquilo que somos,
o tempo passa e nós nem damos conta. Eu esqueci-me que estava numa live. A única altura que eu me lembrei que havia gente do outro lado a ver-me, que não eram só nós as 6, era quando olhava para o relógio e via o tempo a passar, não é? Porque de resto eu esqueci-me completamente. Isto são encontros que quem está de fora não faz a mínima ideia, mas nós já fizemos outros e havia muitos mais para fazer, eu acho, porque o tema da educação é tão vasto, temos tanto para aprender umas com as outras, e eu falei e ouvi falar sobre aquilo que eu mais gosto de fazer. Obrigada a todas. Muito obrigada, foi um imenso prazer, foi um ótimo aprendizado, foi uma troca inesquecível, muito bom. Isto não é um adeus, é um até breve ou um até já. Isso, assim é bom. O nosso e-mail é conexõesemconversa@gmail.com. Pra Foi mim um também. gosto. Beijinhos, fiquem bem. Tchau. Boa noite. Tchau.